Bem-vindo ao RH Pod, o podcast que traz discussões relevantes sobre o mercado de trabalho, gestão de pessoas, inovação e RH. Eu sou Gustavo Cobra, estou há 17 anos no mercado de desenvolvimento e treinamento de pessoas. Eu sou a Eva Patrícia, sou terapeuta e astróloga e hoje nós vamos conversar sobre os desafios do recrutamento e as mudanças no mercado de trabalho. E também os temas importantes para as pessoas que estão buscando novas oportunidades e também as empresas que querem atrair e reter novos talentos. Para essa conversa incrível, a gente recebe uma convidada com uma trajetória de destaque. Ela, no recrutamento, ela está há 18 anos na Reis e é uma das principais consultorias do mundo. Ela consolidou sua carreira como Executive Search e hoje está na frente da divisão Flex, que é voltada para posições terceirizadas e temporárias, especialmente no setor de tecnologia, que cresce bastante. E, ao longo da sua trajetória, ajudou a conectar profissionais e grandes oportunidades e acompanhou de perto as transformações no mercado de trabalho. Seja bem-vinda, Fernanda Siqueira. Muito obrigada, Gustavo, Patrícia. É uma honra estar aqui em nome da Reis. Agradeço também ao podcast, a todo o time. É um prazer. Ótimo. Bem-vinda, Fernanda. Então, a gente vai, antes de conversar sobre essa trajetória, eu quero que você explique para a gente, conte um pouco para a gente sobre o que é ser um headhunter e o impacto do headhunter nos candidatos, na vida dos candidatos, da empresa. Como que é isso? Eu sempre brinco que, assim, até hoje, você perguntar para minha mãe o que eu faço, ela não sabe explicar direito. Então, para ficar mais fácil para todo mundo entender, basicamente, eu ajudo as empresas a encontrarem os candidatos ideais para suas vagas. Então, eu arrumo emprego para a Patrícia e, ao mesmo tempo, resolvo o problema da empresa que precisa de um perfil igual ao da Patrícia. É o velho caçador de cabeças, né? No termo em português, né? Headhunter. E sobre o impacto que você perguntou, Patrícia, é muito importante, porque imagina que, para o bem ou para o mal, você muda a vida de alguém, né? Você leva essa pessoa a construir uma nova trajetória, a ter outros pares, outros subordinados, a ter oportunidades fora e dentro do Brasil. Então, é uma combinação de fatores. E que isso, obviamente, é algo que não tem preço, né? Eu falo que, assim, a coisa mais gratificante do nosso trabalho é quando você vê, você impactou aquela pessoa, que hoje ela é feliz, que ela tá bem, que ela cresceu, que ela galgou outras posições. Então, assim, isso é o que me move, assim, eu digo, né? Muito legal. Isso impacta a pessoa e a família dela muitas vezes, porque envolve todo mundo que está perto ali, muito legal. Bom, show! Agora que a gente entendeu um pouquinho melhor sobre a função do headhunter, eu queria saber de você como é que você caiu nesse negócio. Foi uma coisa planejada ou foi uma coisa que aconteceu, do destino? Do destino, e aí até a Patrícia vai ler meu mapa astral, ela vai poder falar para mim, mas assim, é muito engraçado porque parecia que eu tinha sido levada para isso, eu nunca imaginei. Ninguém se forma para ser headhunter, ninguém na vida, ninguém chegou e falou assim, nossa, eu era pequena e pensei, vou trabalhar com isso. Ninguém, assim como comigo também não. Claro que existem alguns traços que são muito particulares com quem trabalha com isso. Então, você tem que gostar de pessoas, você tem que gostar de fazer relacionamento, você tem que trabalhar duro, você tem metas. Então, assim, tem um lado positivo, mas tem o duro, né, do trabalho como qualquer outro. No meu caso, eu fui advogada por um período, nunca imaginei que eu iria mudar a carreira, até que eu recebi o convite. A Reis estava chegando no Brasil, era o startup da empresa. Eu fui a funcionária de número 6, então meu crachá é 6. E tô desde então. Então passei por tudo, pelas crises econômicas, crises da empresa, crise de tudo que é tipo, né, globais, e eu sempre estive lá, vendo tudo isso acontecer. Então, de fato, foi algo muito interessante. Mudei de áreas, né, mudei meu escopo, mas foi isso, foi um trampolim. Foi o acaso que eu não acredito que é acaso, né? Eu acho que era o caminho que eu tinha que seguir. Que legal. Muito legal. Assim, depois de tantos anos, né, nessa jornada de ver os profissionais se desenvolverem, crescerem, você tem algum caso para contar para a gente de alguém que você recrutou no início da carreira e hoje está num cargo de destaque? Você tem alguma história, algum caso que você possa contar para a gente?
Acho que tem alguns, né? Alguns, graças a Deus, né? Que bom, né? Que bom. Que não funcionou. Mas tem um que eu me orgulho muito porque foi num momento da minha vida que eu tinha acabado de mudar de área. Até então, quando eu comecei na empresa, eu só recrutava para a área jurídica, então era focada nisso. E aí foi quando eu fui para Executive Search, era uma marca, era uma solução que estava também chegando no Brasil essa época. E uma das primeiras vagas que eu fiz, eu me lembro, foi para o Google. O Google era super pequeno aqui no Brasil. Tinham pouquíssimos funcionários, não é nada do que é hoje em dia, que todo mundo queria trabalhar lá, pelo contrário. E tinha muito aquela história de não adianta você ser bom, você tem que ser diferente. Então, era uma posição de controller, não era tão alta, era uma posição mediana, mas que a pessoa não poderia ser um controller qualquer, né? Tinha que falar inglês super bem e eles têm uma forma de recrutar que é muito diferente. Então, além do meu trabalho, passa todo por uma banca, tem milhões de etapas lá dentro, é bem complexo. Bom, encontrei um candidato, ele até lembra disso até hoje, ele trabalhava num setor que não tinha nada a ver com tecnologia, era indústria. Só que ele tinha um ponto que era o seguinte, eu falei, bom, você tem que ter uma coisa diferente. O que você faz de diferente na sua vida? E aí que ele me contou, ele falou, eu já fiz um curso de circo para ser circense. Eu falei, não acredito. Então, porque eu gosto. Eu falei, então você vai falar isso no processo. E aí eles perguntam, né? Me conta, o que você faz nas horas vagas? Ele falou. O inglês dele nem era tão bom, tá? Mas mesmo assim, o histórico escolar também não era dos melhores. Mas acho que por ele ter esse outro lado, eles adoraram, né? Um financeiro que fez circo, tipo, eles pensaram, nossa, isso nunca vi na minha vida. E aí ele foi contratado. Ele continua lá, já faz mais de 10 anos, e hoje ele já é CFO do Google, acho que não só aqui no Brasil, se não me engano, mas acho que em outros países também, tá super bem. Mas foi um processo que me marcou muito, porque eu era bem jovem nessa época. De novo, o Google não era nada disso. Ele declinou o processo umas 2 vezes. Eu tive que pegar ele no meio da Faria Lima e falar, você vai ligar para o presidente agora e vai falar que você vai, porque ele não queria ir. Ele voltava para casa dele e declinava. Eu falei, você vai falar na minha frente, porque daí não tem como você falar não. E aí ele foi. Então, às vezes, a gente tem que também meio que brigar com a própria pessoa, falar assim, como você vai perder essa oportunidade? E hoje ele tá super bem. Então, assim, me marcou. Mas assim como esse, até meus candidatos maravilhosos, tenho vários para contar, pessoas incríveis que eu conheci na minha carreira e que hoje, outras já eram super sêniores e que, enfim, né, ficaram melhores ainda, mas às vezes quando são esses trampolins de carreira, isso marca muito, né? Foi o que aconteceu nesse caso. Que legal. Legal. Você sentiu que ele tinha medo, alguma coisa assim? Eu acho que ele tinha muita insegurança, porque era impressionante. Ele recebia a proposta, ele voltava para casa dele, ele falava com a esposa dele, aí ele me ligava. Eu não vou. Uhum. Aí eu falava, como assim? Aí o Google não se conformou. Aí marcaram com o presidente da empresa para ele poder ir. E aí ele queria declinar. Eu falei, você tem noção do que você está fazendo? Você nunca mais vai ter essa oportunidade. Boa. Nunca mais. Mas você tem que ter muito... de novo, né? A questão do impacto. Ou você entende o que você está fazendo e você sabe a oportunidade que a pessoa está perdendo, ou então, eu já tive casos, por exemplo, que eu falei para a pessoa, olha, se você está na dúvida, não vai. Uhum. É diferente. É diferente, entendeu? Sim. Então você tem que sentir um pouco também na hora. Mas nesse caso eu tinha certeza absoluta. E hoje você vê, tá super bem. Não quer dizer que ele não fosse estar bem em outro lugar, mas poxa, a gente sabe o tamanho que é o Google hoje, né? Sim. Claro, muito legal. Bom, já deu para ver e a gente sabe que a tua experiência é mais na média gestão e média liderança, né? A Reis, ela é focada em média e alta Média e liderança. alta. Então Legal. a gente começa em salários aí de 10, 15 mil e vai até CEO. Show. Legal. Para a gente entender, para o público que está aqui assistindo a gente agora, né? Quais são as diferenças em relação a essas lideranças? Assim, você vai fazer um processo, vai. Média liderança, alta liderança, e a galera, às vezes, tem alguém que está vendo aqui que talvez não fosse dessa categoria, né? Fosse de outra categoria, mais operacional ou técnica, não sei. O que você fala, assim, que são os principais pontos que você falaria de diferença? Ótima pergunta. Quando você trabalha na média liderança, por exemplo, quando eu fazia só as vagas jurídicas, então, iminentemente, assim, eu precisava olhar a questão técnica. Então, por isso que no meu caso era importante já ter vindo, né, da área jurídica até para saber avaliar. Essa pessoa está falando groselha ou ela faz de fato? Então,
E isso foi muito importante. Quando eu fui para a área de Executive Search, aí as cadeiras executivas, aí você tem que olhar muito mais as questões como a liderança, né, o poder de persuasão, como que essa pessoa faz alianças. É tipo assim, é o que eu sempre falo para as pessoas. Por que tem gente que vira presidente e tem pessoas que não conseguem? Uhum. Por que não é uma cadeira para todo mundo? Né? Eu me perguntava isso. Então, nessa época, eu comecei a perceber que mais do que o técnico, né? É meio clichê, todo mundo fala isso, mas no final do dia não é tanto. Por quê? A pessoa tem o técnico, mas se ela não tem esse outro lado, ela nunca vai conseguir galgar posições de vice-presidência, ou de CEO, ou de C-level como um todo. Ela não vai, né? Nada contra, mas é por isso, cada perfil é um perfil, cada pessoa é de uma forma. Sim. Então, você conseguir entender essas camadas que estão, assim, né? Tipo, Além do que está ali escrito ou que está mostrando, né? Exato. Então, isso que é importante. Então, nas posições executivas, o mais importante é entender isso. Né? Então, eu brinco assim, que a carreira é que nem um Lego, você vai montando ela. Às vezes dá certo, fica super bonito, às vezes não, você tem que fazer tudo de novo. Sim. A carreira é igualzinha. Então, na medida que você vai entendendo os porquês, por que ela tomou essa decisão, por que ela mudou de trabalho, por que ela foi para outro lugar, você começa a decifrar algumas questões que às vezes nem ela entende como ela é, mas você ajuda ela. E aí você consegue encaixar na empresa e na posição correta. Aí deslancha. Enquanto não vai, ou ela tá batendo a cabeça porque ela colocou né, sei lá, preciso ser aquilo, e ela não tem aquele perfil para ser dessa forma, fica batendo cabeça. Por isso que tem muita gente que fica infeliz no trabalho. Legal. Bom, se eu entendi bem, então o soft skill é importante pra Super, caramba né? nesse momento. E entender outras coisas, não só a parte técnica, para conseguir fazer o negócio acontecer. E o soft skill, Gustavo, assim, eu brinco que assim, todo mundo adora falar essas palavrinhas de efeito, né? Sim. Soft skill, hard skills, isso faz parte, mas é mais do que o soft skill, literalmente falando, então as competências que a gente fala, eu acho que é a pessoa ter o autoconhecimento, Boa. sabe? Para mim, isso é muito mais relevante do que o soft skill. Perfeito. Por quê? Por que eu sou um bom líder? Certamente, vocês que são terapeutas, vocês conseguem me ajudar. Porque eu tenho algo dentro de mim que facilita eu cuidar, entre aspas, dos outros. Sim. E não ser uma pessoa absolutamente técnica que vai fazer um projeto maravilhoso e que pode criar o robô, sei lá do quê. Entendeu? Perfeito. Então, uma coisa, obviamente, não contrapõe a outra. Isso que eu acho que é rico. As pessoas são isso. Para mim, elas são várias camadinhas. Eu vejo uma cebola que você vai cortando e vai tendo as camadinhas. Se você consegue se aprofundar e a pessoa deixa você chegar nisso dentro e ter um contato com ela e criar essa relação de confiança, fica muito mais fácil. Os processos caminham. Boa. Conexão, né? Mais que qualquer coisa. Porque tem as pessoas que adoram saber, são os entrevistadores que sabem fazer entrevistas maravilhosas. Eles falam exatamente o que você quer. Só que eu falo assim, hoje não tá na moda, não façam isso. Se você gosta de treinar entrevista e achar que ninguém vai descobrir, você tá enganado, porque vai. A gente percebe quando a pessoa, de fato, ela tá, entre aspas, é o fake news, né? Então, assim, tá contando uma coisa para ficar bonitinho, mas na prática não é bem aquilo. Faz todo sentido. Show. Você falou sobre autoconhecimento, que tem muito a ver com autenticidade, é isso que você está falando, né? É muito legal. Mas agora, voltando um pouquinho na questão dessas transformações, né? Que isso também faz parte de uma transformação. Nos últimos anos, nós temos visto uma migração do trabalho da CLT indo para o PJ, né? Eu gostaria de saber se você pode falar um pouquinho sobre esse momento, essa transição que está acontecendo, como você vê e quais são os desafios, vantagens, desvantagens disso que está acontecendo. Como que você vê? Não, excelente. Bom, realmente, hoje o mercado está muito mais complexo. Eu estou nessa área de flex, né? Quando o Gustavo falou que são os terceiros e temporários, e também a gente faz PJs para tecnologia há 2 anos. E eu tive que debruçar muito com relação a isso, até para entender um pouco melhor. E aí eu me deparei realmente com um universo de possibilidades. Então, hoje, uma empresa, ela não consegue, muitas vezes, só ter as pessoas como CLT. Vou dar o exemplo de tecnologia, que eu acho que fica bem claro. Os profissionais de tecnologia, muitos deles, não querem fazer carreira, como eu. Né? Não querem. O que eles querem? Eles querem trabalhar por projetos. Então, muitas vezes, eles querem ter a própria empresa, eles vão lá, prestam um serviço, vão embora, vão se capacitar em outras coisas.
né, outras certificações e tal. Ou eles vão ser terceiros, então eles fazem parte de algo maior como terceirizados. Se amanhã for internalizado, ótimo, se não, tudo bem, vai para outra empresa, enfim, não tem problema. Então, eu vejo que a lei, na verdade, de terceiros, ela aconteceu em 2018, então ainda é uma lei recente, se a gente for pensar aqui no Brasil. Então, até então só existiam os temporários, que é justamente para cobrir qualquer tipo de licença, né? Maternidade, de saúde e tal. Então, eu acho que hoje, cada vez mais, a gente vai ver novas possibilidades de trabalho, que não só o CLT padrão. E isso precisa acontecer. Primeiro, porque as empresas não conseguem, muitas vezes, contratar todo mundo, porque a folha fica muito pesada. E segundo, porque às vezes não há necessidade, você nem encontra a pessoa, né? Porque a pessoa não quer determinadas áreas. Então, isso é muito interessante, isso eu acho super rico, eu acho isso muito bom, inclusive, para as empresas, ter essas possibilidades. Ainda mais no Brasil, né, que a gente sabe que é complexo, a carga tributária é super alta para você manter um monte de funcionário. Então, eu acho que a gente tem que usufruir do que é legal, né? Excelente. Show. Tem até essa questão dessa nova geração, a Z, que a galera também tem essa pegada mais solta, Muito. liberdade geográfica, querer não quer trabalhar de casa, não querer ir para a empresa, né? Tem todo esse processo rolando ao mesmo tempo. Né? Então, um belo Exatamente. desafio aí. Legal. Obrigado pelas informações. Bom, falando dessas novas formas de trabalho que você está falando que são bem legais, uma me chamou bem a atenção, que é essa questão do mercado da galera com 50 a mais, né, que pode ser contratada temporariamente também, que são Sim. pessoas que você vai falar melhor do perfil delas e me chamou a atenção. Até porque eu tenho 50, então eu fiquei pensando, não, quero saber mais desse negócio. Não, excelente. Hoje já até existe um movimento em algumas empresas que é de etarismo, né? Então, assim como tem a diversidade de gênero, racial e tudo, agora também tem desse outro lado, que é o quê? Uma pessoa como o Gustavo, que tem 50 anos, mas ele é super jovem, ele tá com gás, ele não vai se aposentar amanhã, como era na época, sei lá, dos nossos pais. Então, o que você faz com ele? Né? Não dá para ele se aposentar. Então, as empresas, de alguma maneira, elas estão se organizando para que as pessoas com 50 a mais não fiquem preocupadas e com aquela ansiedade, meu Deus, eu vou ser mandada embora, nunca mais vou conseguir outro trabalho. Ou também existe essa parte do interim management, que eu acho isso super legal, que é o quê? Vamos supor, tem uma pessoa que ela sai de licença, e você precisa, né, colocar alguém no lugar dela, porque eventualmente o time ainda não consegue absorver as atividades. Então, contratam o Gustavo, ele vai lá, ele fica por aquele período. Eu já vi um caso, por exemplo, de um executivo até próximo a mim, que ele é CFO, então ele também foi lá, ficou interinamente no lugar da CFO que estava de licença maternidade, ela retornou e ele continuou. Aí eles se dividiram, ele está olhando para outras coisas. Então, eu acho esse tipo de novo, é mais uma possibilidade que se abre e que eu acho que as pessoas ficam também mais tranquilas, não ficam assim, com aquela ansiedade, porque daí a ansiedade de entrar no mercado de trabalho, a ansiedade de tem que sair do mercado de trabalho. Então, as pessoas vivem tensas, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa faz total sentido, né? E até mesmo porque tem pessoas que falam assim, agora que eu terminei, né, me aposentei, entre aspas, vou ter que ser conselheiro. Conselheiro não é profissão, que é uma outra coisa também, né, que as pessoas falam. Não existe ser conselheiro como profissão. Conselheiro eu tenho uma habilidade para entrar em algum lugar e eventualmente aconselhar aquela empresa, porque eu quero e eu tenho perfil para isso. Nem todo mundo vai ser assim. Voltamos naquilo que a gente já tinha comentado. Então, de novo, é super bem-vindo e eu acho ótimo. Vai ter o outro lado da moeda que é justamente o choque das gerações, né? Que é o que a gente já está passando agora. Uhum. Isso eu acho que é o único momento da história que estão todas as gerações juntas. Né? Exatamente. E isso é muito rico, se a gente aproveitar, é bem legal. Obrigado. Bom. E, Fernanda, eu queria voltar um pouquinho na história da tecnologia e dos soft skills que a gente falou no mercado de recrutamento. Como que você vê essa mudança sobre a inteligência artificial dentro do recrutamento? Como que ele... Como impacta? Como impacta? Ótimo. Bom, inteligência artificial. Para mim, eu tenho uma teoria que é assim, a tecnologia ela veio para te ajudar e não para te atrapalhar. Então, eu não fico muito apegada naquilo que as pessoas... é sua profissão... Várias pessoas já falaram isso para mim. Sua profissão vai acabar, porque agora o robô vai falar tudo.
Eu adoraria, inclusive, tá? Se eu Isso. tivesse um robô que pudesse me decifrar e passar fazer uma chapa minha, e aí me coloca dentro de um lugar e já sei tudo sobre ela, eu acho maravilhoso, assim. Aí realmente a gente nem precisa mais estar aqui, a gente já isso aqui não é mais o planeta Terra, já estamos num outro lugar. Eu acho que um dia vai chegar lá, inclusive. Você acha que um dia vai substituir o olhar de um ser humano? Essas máquinas vão substituir Eu acho. no processo seletivo, por exemplo? Eu acho. Eu acho que um dia, bem mais para frente, Tá. eu acho que a gente vai ter que, inclusive, viver com outros tipos de pessoas. Então, você não vai estar sozinha aqui. Você vai ter outras pessoas que não são pessoas, entendeu? Por quê? Porque a inteligência artificial, inclusive, ela é muito mais potente do que a gente sabe. Por que eu estou falando isso? Porque eu agora, na tecnologia, estou aprendendo muito. Então, as próprias pessoas que trabalham com isso falam para mim, o que você vê ainda é só um rascunho do que pode ser. Entendi. Só que como tudo, né, como é uma mudança muito drástica, que nem quando foi criada a questão do celular, o computador, né, que o mundo mudou nesse sentido, você tem que ter um preparo. Então não dá para vir logo de cara, porque senão as pessoas sofrem, né? Porque você vê, tem algumas profissões que estão acabando, isso tudo vai impactar. No meu caso, hoje, o que a inteligência artificial ela me ajuda? Acho que principalmente na hora que você tem que triar currículos, quando você tem muita coisa, ou quando você quer fazer um processo um pouco mais dinâmico, então você já pode mandar um chatbot que você coloca algumas perguntas e o próprio candidato já vai respondendo. Então, é uma forma mais rápida de você eventualmente encontrar o candidato ideal. Ainda, algumas empresas já até têm alguma inteligência artificial em que você vai lá, você faz uma entrevista por vídeo e eles já têm um perfil ideal, né, o DNA da empresa. E aí, de acordo com como você está falando, a máquina já vai dizendo para eles, olha, isso aqui converge com essa característica, isso aqui não converge e tal. Mas você sempre ainda tem o humano ali tentando entender se é aquilo mesmo. Porque a inteligência artificial ainda está muito pautada à experiência que você coloca dentro dela. E aí, muitas vezes, você tem o lado que é correto e aquele que não é correto. Então, ela não é ainda 100%. Mas o meu ponto vai chegar um momento de tanto que você vai criando a inteligência dentro da inteligência que ela vai ser praticamente 100%. E aí, quando acontecer isso, de fato, aí você fala, bom, aonde eu agrego? Só que até chegar nisso demora, Sim. né? Porque é muita coisa, muita gente, enfim, não é algo tão fácil assim de acontecer. Mas eu acho como algo positivo, até o que eu tô vendo, assim, hoje, porque eu vim de uma época que a gente não existia site de busca de pessoas, eu tinha que ligar no ramal da pessoa. Então, para mim, eu acho isso fabuloso. Mas, de fato, eu acho que, para mim, o que o Headhunter ele vai ter que fazer, as pessoas mais experientes, é o seguinte, mesmo num nível mais executivo, em que a gente só fala dos soft skills, das competências, é cada vez você ter mais essa habilidade de entendimento daquela pessoa, entendimento da cultura daquela empresa, para ver se vai ter o match. E porque muitas vezes, como eu falei do candidato do Google, você vai ter que ter também uma habilidade de convencimento. O robô não vai conseguir convencer. Sim. Então, eu acho que isso daí que é importante. Se você for uma pessoa muito transacional, de fato, você não vai conseguir ter valia no mercado. Então, eu estava falando sobre essa questão que é muito legal a gente pensar o quanto que a inteligência artificial vai fazer e vai agregar e o quanto que a gente ainda tem o diferencial em relação a ela. E uma coisa que você me falou nas nossas conversas de preparação do podcast que me marcou foi ajudar o candidato também quando ele entra na empresa, ele sentir o clima da empresa. Então isso me marcou. Você falou, poxa, eu preciso ajudar a pessoa a perceber também na entrada, no sorriso da recepção. Você podia falar mais disso? Claro. Que eu acho tão legal. Assim, isso eu aprendi logo que eu comecei a trabalhar, porque a gente vai, obviamente, nas empresas, conhece as pessoas e tal. E eu acredito muito nessa questão da energia, né? Acho que todo mundo acredita que hoje está comprovado. Então, você vai nas empresas, eu falo assim, não vai simplesmente ficar lá tenso, meu Deus, agora vai chegar meu momento. Não, faça o seu próprio processo investigativo. Então, entra lá, começa a entender. Nossa, o pessoal tá com uma cara aqui meio estressada. Não, o pessoal tá alegre, né? Você sente alguma coisa, até da recepção, como você é recebido. Hoje eu cheguei aqui, na hora eu já percebi. Ah, pãozinho de queijo, não sei o que lá, uma aguinha. Então, ou seja, cria-se um clima que você já percebe
algumas coisas. É lógico, toda empresa tem seus problemas, eu não estou querendo romantizar aqui nada, mas minimamente você já começa a ver. Outra dica que eu dou sempre tem nas paredes, as paredes falam, né? Ainda mais por causa do RH, então você entra lá, tem lá, viver a vida numa boa, ser feliz e não sei o que lá. Parece piegas, mas no final do dia, eu acho que são perguntas interessantes para você fazer para o próprio RH que está te entrevistando. Eu li ali que vocês falam sobre isso. Como é que isso acontece na prática? De que maneira você consegue medir? Existe algum tipo de assessment que vocês fazem para entender se a pessoa se sente dessa forma? Ou vocês estão ainda numa jornada? Então, eu acho que esse tipo de coisa ajuda muito, até para você entender, poxa, é um ambiente que eu vou conseguir me incluir ou não. Excelente. Boa. Eu estava pensando, você está falando isso agora, e eu estava pensando, né, que na verdade é estar atento a todos os detalhes, né, não só no momento da entrevista, né, pelo que eu estou entendendo, você está falando assim, Exatamente, é um entorno. é o entorno, né, esteja atento ao que está acontecendo, aos sinais, a tudo, né. Então, com isso, Fernanda, eu queria aproveitar e perguntar para você, por exemplo, para pessoas que estão buscando uma nova oportunidade, qual que seria, assim, a dica, né, uma oportunidade de emprego? Quais são as principais dicas, assim, que você daria no momento que a gente está vivendo hoje, dentro de tudo isso que você está falando, né? Se você fosse realmente ajudar alguém, assim, diretamente, qual que seria, assim, os principais, né, as principais dicas? Não, legal. Bom, se essa pessoa está procurando, aí tem dois cenários. Ou ela está no mercado, né? Ou ela está trabalhando. Sim. Já é totalmente diferente, né? A ansiedade que uma pessoa tem versus a outra realmente é bem diferente. Então, para a pessoa que está no mercado, que eu acho que é, né, mais sensível, eu diria o seguinte: por mais ansiedade que você tenha, você tem que encontrar o lugar certo. Não vai na primeira conversa, não romantiza as coisas, não finge que está escutando uma coisa só porque vai te agradar. Você tem que entender o entorno. Então, que empresa que é essa? Quem já trabalhou lá? De repente, se tiver alguém que você possa pedir referências, ver com quem você vai trabalhar, né? Ou se você tiver subordinados, como que está o time? Se você vai ter que mexer, não vai. Então, é importante você também investigar, ser uma pessoa ativa no processo e não passiva. E eu estou falando isso para a pessoa que está no mercado, porque muitas vezes ela esquece, porque ela está tão desesperada para trabalhar, e ela não faz as perguntas. E eu acho que tem que fazer. Para quem está trabalhando, primeiro, né, você tem que fazer uma matriz, tipo matriz SWOT. Por que eu estou querendo ir? Então vamos lá. O que eu tenho de bom? O que eu tenho de pontos a desenvolver? O que essa empresa pode me trazer de benefícios? E por que eu estou mudando? O que falta dentro desse lugar que eu estou hoje que me faz olhar para fora? Vou fazer uma analogia bem grotesca. Por que hoje eu continuo com meu marido e não arrumo outro? Existe um porquê nisso, certo? Por quê? Porque se for o primeiro bonitinho que aparecer na rua, eu vou falar, nossa, interessante. Tá, mas ele vai me trazer tudo que o outro me traz? Então, de novo, não é porque agora eu vou ter a posição tal, o cargo X, o salário tal. Não, isso não tem que mover 100% essa pessoa. Tem que ser uma combinação e você tem que ter certeza. Então, as pessoas me perguntam, como que você ficou há 18 anos na Reis? Eu falo justamente por isso. Porque eu fazia a matriz SWOT na minha cabeça. Eu pensava, bom, tá bom, essa empresa quer, mas assim, eu tô indo para quê? Eu não encontrava esse para quê. Então eu falava, bom, o que eu tenho hoje tá melhor para mim. Então eu tenho que usufruir, mesmo com as dificuldades e com, óbvio, com todos os desafios que eu também tive. Então eu acho que essa é a maior dica, né? É você realmente criar sua matriz SWOT, você saber fazer as perguntas certas, que seja para mim que estou te entrevistando na empresa, para o seu futuro chefe, seu par. Em geral, quando as posições são altas, você passa por várias etapas, 5, 6, 7 etapas. Então, não tem como você não ter mais ou menos um diagnóstico da empresa, né? Hoje a gente tem o Google, vai lá, empresa tal, vê, né, como é que ela tá, o que ela passou. Então, faça o seu processo investigativo. Acho que isso seria uma dica. Excelente. Muito bom. Bons desafios aí, né? São muitas variáveis, eu acho, para a pessoa. Eu acho que o que mais me chamou a atenção faz sua parte. Não Exato. espera só o headhunter fazer a dele ou a empresa dele. Faz sua parte. Tem uma frase que eu uso nos treinamentos que eu gosto que é assim:
Normalmente as pessoas são contratadas pelas competências, são demitidas por problema de comportamento e pedem para sair por divergência de valores. Perfeito, nossa, adorei. Então, assim, se eu já posso observar quais são os valores que essa empresa tem, se bate comigo, eu estou fazendo um trabalho para mim, para ela e para o Headhunter, né? Eu posso chegar, olha, eu observei lá, os caras escreveram tal coisa na parede, mas não está rolando, então acho que não vou ir para essa empresa. Né? Tô dando um exemplo, mas mais ou menos isso. E hoje eu acho que tem uma questão que eu fico até... é diferente para mim, né? Antigamente, nada contra, mas às vezes, dependendo do setor da empresa, tem pessoas que já falam para mim, olha, estou aberto a qualquer coisa, desde que não seja tal. Tá. Então, o que significa? Ou seja, isso para mim eu acho maravilhoso. O que eu vejo isso naquela pessoa? Nada contra a empresa, tá? Claro. Ela é muito, ela segue objetivamente os seus valores. Perfeito. Morais, éticos. Vou dar um outro exemplo. Fernanda, uma posição financeira. Se a empresa for uma empresa 100% compliance, você conta comigo. Ótimo. Então, as pessoas já são mais assim, você tem que ser precursor da sua carreira, e não ao contrário. Excelente Porque dica senão essa. você vai ficar patinando sempre, né? As pessoas vão patinando, porque não sabe o que está acontecendo, e aí se arrepende. E é uma pena, às vezes é um talento que fica perdido. Ótima dica, essa foi muito boa mesmo. Muito bom. Eu tinha uma pergunta aqui para fazer para você, mas sobre essa questão mesmo de como é que a pessoa avalia se esse lugar é bom para ela trabalhar. Mas acho que você já falou bastante coisa sobre isso, né? Como é que você Tem um faz? outro lado, Gustavo, que eu acho que é legal também, que é assim, às vezes, eu não estou nem falando de valor, tá? Mas eu estou falando às vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu lido melhor em lugares que já estão mais pré-estabelecidos. Aí vamos supor que alguém me liga e fala, Fernanda, eu tenho uma posição aqui, mas aqui você vai ter que construir, você vai ter que arregaçar a manga, você vai ter que turn around. Você quer ir? Se for pensar, eu vou falar não, porque eu prefiro outro cenário. Eu gosto do aconchego. Eu sou a pessoa, né, desse calor e tal. Mas, às vezes, na carreira, a gente também tem que mudar o status quo. Para crescer também, é o que eu falo. Aí vem o meu pai, tá falando, filha, para você crescer, você vai doer. Exato. Não dá para crescer só no amor, vai ter que ter uma dor. E hoje eu entendo isso. Na época eu ficava revoltadíssima. Eu falava, como assim? Então eu não quero sofrer. Mas é isso. Então eu mesma já passei por vários momentos de crises e tudo, mas hoje eu falo assim, hoje eu já não dou o peso que eu dava para algumas coisas, não é o mesmo peso que eu dou hoje, mas só porque eu passei. Então, às vezes, sair da zona de conforto também faz sentido. Faz. Só que se você não se conhece e você acha que você, não, eu sou aquele que arregaça a manga, vou... Não, você não é. Você tá com medo, porque dói, machuca. Você vai ficar inseguro, né? Então, eu também acho que às vezes a gente tem que dar aquele empurrãozinho. Não, mas vai ser bom pra você. Aí depois de um ano a pessoa fala, nossa, realmente, né? Hoje, olha quanta coisa... E a pessoa cresce também nesses momentos. Dá um salto, né? Dá um salto. Muito legal. É o velho bom desafio. Ser desafiado, né? Para você poder sair da zona de conforto. Tem momentos que são bons, né? Às vezes quando você está construindo, tudo bem. bem. Agora que você já está num outro nível, você fala, eu não quero mais. Eu até entendo. Ou às vezes não, tá? Às vezes eu penso assim, outro dia mesmo eu estava falando com um CHRO que eu conheço, que também é super amigo, é uma empresa de um setor de serviços, e eles já, assim, tiveram milhões de CHROs, ninguém para. E aí contrataram esse. E aí eu liguei para ele e falei assim para ele, olha, se não for com você, manda fechar a vaga, não tem mais ninguém. Porque assim, é a última opção. Por quê? Porque ele já é uma pessoa de 50 a mais, super experiente, já passou por empresas super complexas, desafiadoras. Então ele tem todo um arsenal de ferramentas, que eu brinco que são a malinha que você vai colocando lá, que eu falo, gente, se não for você, vai ser difícil. Quem que vai conseguir fazer essa mudança? E aí por isso que ele aceitou o desafio. Ele falou, por isso que eu aceitei. Porque eu entendo. Eu acho que, assim, eu vou tentar fazer o meu melhor. Assim, eu falei, se não for você, liga lá pro presidente e fala, esquece, não tem mais ninguém. Boa. E também você falou uma coisa legal, às vezes é um perfil também. Tem gente que aceita mais desafio e gosta, né? Gosta. E ele se sente preparado. Entende? Ele já poderia estar ele já está num outro nível. Ele não precisaria mais ser executivo. Passar por esse momento. Nem precisaria, mas ele falou, Fernanda, porque eu sei que a empresa é assim, eu quero tentar. Boa. Olha, desafio. Aí eu falei, então vai. Legal. Vai e me contrata, né? Não esquece. Ótimo.
Agora, eu tenho uma pergunta que não quer calar, que é a questão do modelo híbrido, né? Que, É a assim, pergunta dos milhões. que veio para ficar, né? Então, assim, como que você vê isso e quais são as vantagens e os desafios desse modelo nesse momento? Bom, vamos lá. Todo mundo gostaria que eu falasse assim, não, vai continuar. Mas assim, infelizmente, a gente está vendo que não está continuando e a tendência é que não continue mesmo, na minha opinião. Mesmo as empresas que ainda têm mais flexibilidade, aos poucos estão voltando. Era uma vez, agora duas, depois três, Sim. paulatinamente. O que eu acho? Mais do que o híbrido, para mim, o mais interessante é o trabalho flexível. Então, por exemplo, né, a gente sabe, a gente trabalha aqui em São Paulo. São Paulo, as pessoas não trabalham só naquele quadrilátero, infelizmente, né? Tem gente que mora muito longe. Então, gasta-se um tempo absurdo no trânsito, né? São Paulo não tem uma infraestrutura de transporte do jeito que deveria ter. Então, eu acho que você ter um trabalho flexível, você já tira um pouco essa carga dos profissionais. Então, isso é o meu ponto de vista. O trabalho híbrido, eu acho que ele dá certo para algumas áreas em determinadas empresas. Porque o contato humano, como a gente estava falando até agora, de capacitação, de competências, como é que você cria isso num time, numa organização, uma questão cultural, todo mundo estando fora, né? Todo mundo morando longe, ou só pela telinha. Teve uma RH que falou para mim, quando eu falei isso para ela, ela até falou para mim, mas você tem formas de você reunir as pessoas, você não precisa estar no dia a dia, você pode fazer encontros que sejam para isso, né? Para a questão de agregar, para ter a questão cultural e tudo. Eu super entendo, mas eu não acho que é fácil para qualquer empresa fazer isso. Sim. Ainda mais quando a empresa é gigantesca, é muito difícil. Agora, meus amigos da tecnologia, eles realmente não vão, entendeu? Tem alguns que já até descartam a oportunidade porque eles falam, eu não quero ir, eu não vou. E acabou, e vamos para o próximo. Então, é um tema, assim, super polêmico. Eu falo o seguinte, volto a dizer, o que você quer? Se a empresa que você escolheu trabalhar, eventualmente, ela acredita nisso, ok, você vai fazer de uma outra forma, você vai tentar ajustar os horários e tal, até se você mora muito longe e tal. Sim. Tem alguns estudos que até medem, né, a produtividade das empresas. Então, na época da pandemia, foi super alta, todo mundo de casa, mas eu acho que é porque as pessoas estavam em pânico. Passado esse tempo, caiu. Porque a gente lida com gente, né? E aí eu acho que não é todo mundo que leva a sério, sabe? Infelizmente é um pouco isso. Claro que a gente não tem que ser refém dessas pessoas, mas imagina uma empresa grande, como é que você cria uma regra para um e que é diferente do outro? Eu já vi empresas que também fazem isso, que dependendo da área, é híbrido, outras áreas não são. Mas eu acredito que a tendência é reduzir. Bom, outro tema polêmico aqui que a gente quer saber de você, Fê, é a questão da diversidade e da inclusão. Como é que está esse negócio? Tem lei nova, tem coisas, muitas coisas acontecendo aí, né? Será que você pode dar uma pincelada sobre esse tema? Posso. Bom, com o nosso querido presidente dos Estados Unidos, acho que todo mundo já está acompanhando que algumas empresas já até anunciaram que vão acabar, né, com seus comitês de diversidade e inclusão, que não vão mais ter essa agenda, que por N razões não faz mais sentido. O que eu estou percebendo, e eu faço questão de perguntar para os RHs, porque eu acho que é uma temática tão importante, e isso para mim é um retrocesso, mais do que o híbrido, diversidade, acho que até porque eu sou mulher, né? Para mim seria um retrocesso, porque demorou e eu não acho que ainda chegou no momento ideal, tá? Eu acho que a gente ainda está na jornada. Tem alguns RH que já falaram para mim, a gente não vai parar, independente se a empresa é americana, não vamos parar, porque a gente entendeu que hoje a gente já chegou num nível e a gente quer continuar, a gente quer perpetuar. O que eu sou contra sobre diversidade é você forçar uma pessoa a ser promovida, a ser contratada porque ela é diversa e ela não tem todo o resto. Eu acho que isso é horrível. Porque ela vai sair, isso para a organização é péssimo, as pessoas ou se ela não sair, a pessoa que está embaixo dela vai embora. Então eu acho que isso é péssimo. Agora, trabalhar com pessoas diversas e você abrir, né, ter um pensamento aberto, criativo, inovador, não tem como ser ruim. A não ser que você seja uma pessoa que só pensa no que você pensa, assim, meio narcisista, sabe? É só aquilo que eu acredito, a forma como eu penso. Que eu acredito que não é o ideal, né? Ainda mais por isso que você trabalha numa empresa, senão é melhor você abrir a sua. Exato. Boa, muito bom. É isso mesmo.
Eu vejo alguns desafios aí, a gente tem dado treinamento nessa área, e uma coisa até engraçada é que às vezes as pessoas me perguntavam, mas você dá treinamento de diversidade? Aí eu falava assim, dou. Outras pessoas também podem dar comigo, a Patrícia pode vir como né, junto nesses novos momentos e tal, porque também tinha essa coisa de pensar que tem que ser, só pode ser uma pessoa diversa que dá Ah, diversidade. sim, E aí eu acho que aí já tem uma exclusão, porque se é totalmente. diversidade e inclusão, é diversidade e inclusão de todo mundo. Todo mundo pode aprender sobre o tema, todo mundo pode conversar sobre o tema. E a gente fez umas conversas bem legais em algumas empresas, com os homens até, para falar sobre essa questão das mulheres, deles terem filhos, como era poder apoiar a mulher e estar junto. Foi bem legal, assim. Eu achei que não ia ninguém. E bombou os webinários, assim. É, porque eu acho que os homens, principalmente, porque até então o ambiente de trabalho era masculino, Masculino. né? E se você não consegue catequizar os homens, ou minimamente que eles entendam essa relevância, porque às vezes é porque a pessoa entendeu isso, mas ela tem que meio que repaginar e entender de outra forma. Então, para isso, ela precisa do quê? De treinamento, ela tem que se esforçar para ter um time mais diverso, para que ela também possa aprender com essas pessoas. E eu acho Exato. que os homens que estão nessa geração já com filhos, alguns eu vejo que estão mais abertos, que começam a ter filhas. É, Aí fica é. assim, nossa, então imagina, agora minha filha vai ter que casar com alguém, tem que ser homem e ainda tem que sustentar ela, porque senão como é que vai ser? Então eles começam a também se preocupar, Uhum. sabe? Então, por isso que eu acho que é tão relevante, porque não é uma coisa só de empresa, é uma coisa que vai muito além, né? Você mudar alguns estereótipos, preconceitos que você tem sobre as coisas. Quando eu entrei na Reis, em consultoria como um todo, né? A gente sempre foi um ambiente muito masculino, principalmente aqui no topo era demais. E eu me lembro que eu olhava, só que eu sempre fui mais assim, eu gostava de quebrar as regras. Então eu Padrão. falava, legal, mas não tem problema. Só que eu sempre tive que me esforçar mais, trabalhar mais, provar mais, para ter visibilidade, Uhum. entende? E mesmo com clientes, às vezes, sabe? Ah, é porque você é novinha. Sempre tem aqueles comentários. E eu não levo isso pro pessoal, mas tem muita gente que leva. Então eu acho que hoje tá fora de moda. Eu falo assim, tem gente que fala algumas coisas, eu falo, gente, isso não se fala mais. Você não pode mais falar isso, entendeu? Não por mim, mas é porque amanhã seu sobrinho, não tem filho? Tudo bem, seu sobrinho, seu amigo, a pessoa que joga tênis com você, vai te falar. Vai. Então, não é só dentro do ambiente de trabalho, é fora também, É, né? porque a mudança ela tá sendo refletida na empresa, tudo bem, mas ela tá acontecendo em todos os lugares. Né? Exato. Muito legal. Ótimo. Aproveitando esse tema que você falou, olhando para a sua história, para a sua trajetória, você atendia CEOs e executivos no começo da sua carreira, né? Como foi essa experiência para você? E até, inclusive, por ser jovem, mulher, como que era isso? Como foi essa experiência? Foi bem, assim, eu me lembro que no início, quando eu fiz a mudança para essa área, eu estava com 30 anos, eu entrei na Reis com 26. Hoje eu estou com 44. Não parece, né? Mas eu tenho. Mas quando eu fui, eu me lembro que eu tremia, porque eu falava assim, gente, eu estou entrevistando o Gustavo, estou dando um exemplo. Ele vai olhar para mim e vai achar que eu sou uma menina. O que eu posso agregar na carreira dele? Nada, né? Então, o que eu fazia? Eu me preparava muito. Eu li o currículo, eu bolava as perguntas antes, eu tentava pensar, eu sabia exatamente qual que era a posição, como que era a empresa, o que dava certo, o que não dava. Então, eu me preparava demais. E eu, desde essa época, já faço terapia há 13 anos. Então, me ajudava muito, porque eu levava essas questões também, e principalmente quando é CEO, que daí você fica com muito receio, né, de parecer, ai, sei lá, ela é tão rasa. Eu tinha muito preocupação com os feedbacks, porque eu sempre tive uma característica de ter humildade de conhecimento, ok, o feedback negativo eu acho maravilhoso, né, porque se só tô perfeita, eu acho que nem precisa estar mais aqui. Então eu me lembro que eu levava, e aí a gente ia bolando formas de eu me aproximar daquela pessoa, porque eu sabia que instantaneamente ele ia olhar para mim e ia falar, ixi, então eu ia ter que ir por um outro caminho, até acessar, né? Então eu sempre ia muito assim, me conta como é que você na sua família, eu perguntava coisas que não tinham nada a ver com a posição. E aí isso eu acho que ia tirando um pouco aquela máscara corporativa que alguns têm, nem todos, né? Alguns têm.
os protocolos corporativos e eles iam deixando eu acessar. E aí eu criava esse vínculo com a pessoa, então para mim ficava muito mais fácil de eu entender, poxa, ele pode ser uma pessoa bacana. E eu tenho contato com alguns deles até hoje, há mais de 10 anos. E até outro dia eu estava falando com um, e eu falei assim, nossa, você lembra quando eu te conheci? Eu era tão novinha, eu estava apavorada. Aí ele falou assim, Fê, mas é porque eu sempre gostei da forma natural que você é, respeitosa, sabe? Eu me preocupava com a pessoa, tentava ajudar de alguma maneira. Então, eu acho que essas coisas são genuínas, porque Sim. são seres humanos. Então, a hora que você tira um pouco essa coisa muito protocolar do corporativo, as pessoas se aproximam. Aí fica fácil, né? As pessoas Sim. te ajudam, você ajuda a pessoa e assim vai. Mas foi difícil no início. Excelente. Boas técnicas, né? Obrigada. Para tirar um pouquinho o crachá de lado e conectar com a pessoa que está ali atrás. É o que eu Mas tento acho fazer até hoje. Assim, eu não sou aquela recrutadora padrão. boa. Muito legal. Boas dicas. Bom, pensando aí que o mundo está muito doido, tá bunny, né? A gente fala, tá mudando toda hora, incerto, imprevisível, tudo isso que a gente já sabe. O que você pensa do futuro do recrutamento e do headhunter daqui para frente? Que você pudesse, sei lá, imaginar o que vai acontecer de diferente, porque antigamente a gente pensava em 5, 10, mas agora 2, 3 já é muita Exato. coisa. O que você imagina que vai mudar? Eu acho que não num 2 anos, eu acho que ainda as coisas tendem a ficar mais ou menos acomodadas, mas eu acho que daqui 10 anos realmente vai mudar muito. Como a gente falou do IA, eu acredito muito, eu acho que o IA veio para ficar e é um negócio muito maior do que a gente já consegue ver. E aí eu acho que a habilidade, o headhunter ele vai ter que se modernizar nesses conceitos. Então, é usar muito da ferramenta a seu favor, quando você vai fazer pesquisa de uma empresa, vai pesquisar um candidato, essa ferramenta te ajuda muitíssimo, mas também até na sua análise perante a pessoa, para que você muna aquele IA de várias informações que realmente são verídicas, porque você imagina o seguinte, faz de conta, todo mundo é paciente, vai lá, passa por várias máquinas, né, de fazer exames nos laboratórios, e ali, o que eles fazem? Eles fazem uma combinação. Então, foi o Gustavo, foi a Patrícia, fui eu, tem todos os laudos, né? E aí, com base naquilo, o IA, ele já consegue entender, falar, pessoas que têm mais ou menos a mesma faixa etária do Gustavo, com essa hereditariedade, não sei o que, ela pode ter tal coisa. Mesma coisa, a Patrícia, mesma... O IA, na minha profissão, é a mesma coisa. Imagina que a gente entrevista pessoas o dia inteiro. Então, quanto mais a gente conseguir munir ele de informações, ele vai dizer para mim, Fernanda, mande esse candidato, que eventualmente você vai... Só que você precisa ainda do ser humano defendendo aquela pessoa, porque você está em encontro com outro ser humano, que você muitas vezes não conhece, porque você não entrevistou o entrevistador. Uhum. Então, eu acho que o que vai acontecer? O nosso trabalho, ele vai ter uma parte técnica que, na minha opinião, vai ajudar bastante, mas você, enquanto recrutador, vai ter que entender muito do seu candidato e da pessoa que está entrevistando. Então, às vezes é fazer entrevista com o próprio entrevistador, assim, sabe? Com o chefe da pessoa, com o par da pessoa, com o RH, que é um pouco, assim, uma quebra um pouco de barreiras. Porque a gente vivia num mundo que era assim, a empresa que escolhia, né, as pessoas. Agora já está invertendo e cada vez mais com o IA. Então, eu acredito que com o IA, o processo vai ficar com maior acuracidade, o que vai ser perfeito. Só tem uma questão que me preocupa, que é, você imagina se a gente sempre contratar as pessoas que forem óbvias para aquela empresa? O quanto que você vai ter de inovação? Nada. É. O quanto você vai pensar diferente? Não Se você vai. procurar no mesmo lugar, né? Sempre na mesma faculdade, sempre no mesmo lugar. Então, isso que eu tenho, por isso que eu ainda acho que a gente vai poder intervir um pouco, até para fazer a pessoa pensar, que às vezes o que ela está imaginando como perfil ideal não é o que ela precisa, é outra coisa, Fantástico isso, muito bom. não é? Então, Porque a verdadeira trabalho de headhunter é esse, né? É você uma consultoria entendeu? muito maior que observa Não muitas outras. não é fazer o que ele quer, né? Eu brincava que assim com alguns clientes, eu falava assim, olha, eu vou trazer para você um pupurri de candidatos, porque eu mando pessoas de mercados totalmente diferentes, senioridades totalmente diferentes, porque eu queria entender o quê? Eu queria medir a reação que essa pessoa tinha com relação àquela composição. E por que é bom mandar junto no coletivo? Porque a pessoa, muitas vezes, ela, pelo feedback, você já entende o quão ela é aberta a um risco, entre aspas, calculável, ou quanto ela quer um padrão ali que é by the book. E aí você tem que fazer esse trabalho com ela até para ela entender, falar, poxa, mas será que agora, diante de tudo que você está trazendo, será que não é bom trazer alguém que te desafie?
Ninguém vai roubar seu trabalho, fica tranquilo. É. Mas alguém que traga para você coisas diferentes, Excelente. não é? Muito legal. Boa. E aproveitando para falar disso, quem quer seguir carreira de headhunter, né, quais são os principais desafios, o que você poderia falar aqui de dica de como que seria esse processo, como que você vê? Hoje, no Brasil, a gente tem diversas consultorias de todos os tamanhos, de todas as nacionalidades, então é muito maior do que era quando eu comecei. Então, acho que assim, primeira coisa, a pessoa tem que entender que, apesar de ter toda essa questão de você conhecer muita gente, né, tem gente que acha que é glamuroso ser headhunter. E eu falo, gente, eu queria entender cadê esse glamour, assim. É lógico, é super legal você ter acesso às pessoas, você conhecer gente famosa, você poder ter, assim, as posições que todo mundo quer, então todo mundo vai te ligar, mas isso entra muito no aspecto da vaidade. Eu não gosto de pensar dessa forma, eu penso que é uma profissão assim como qualquer outra. Só que você tem acesso às pessoas, você depende das pessoas, né? Mas tem o outro lado também, que é o quê? É uma área comercial, então ela é numérica por si só, né? Imagina, é uma consultoria, serviço. Então, se vocês não vendem, vocês não têm salário no final do mês, é a mesma coisa que eu. Então, tem que sim, a gente trabalha bastante, você tem que ter muita disponibilidade de horário, né? Porque você depende do outro, da disponibilidade do outro para fazer a sua agenda, e tem que ser uma pessoa incansável. Eu acho que assim, para mim, eu vou falar, minha principal característica que me fez sustentar nisso é porque eu sou bem incansável, no sentido do quê? Poxa, o Gustavo não me deu uma oportunidade agora, mas eu vou ficar até ele me dar. Mas de uma forma bacana, né? Não ficando pentelhando ele lá e cobrando, não. Mas é trazendo novidades para ele, é mostrando para ele que eu posso ajudar, que eu tenho conteúdo. Então, uma hora vai. Tem empresas que eu demorei 1 ano para conseguir. 1 ano para ter uma primeira oportunidade. Então, não é imediato, né? Você tem que ter muita resiliência. Tem o candidato que te deixa na mão, que desaparece, que declina da posição já tendo até assinado o documento. Tem de tudo. Então, você lida com pessoas. Então, de novo, lembra do meu amigo do Google, que eu peguei ele no meio da Faria Lima? É nesse nível. Tem coisas que a gente nunca vai imaginar, mas acontece. Mas é muito prazeroso, porque, de novo, você perceber que você acertou, que aquilo que você imaginou, que você pensou, realmente é verdade e que a pessoa está super bem, não tem preço, né? Que ótimo, obrigada. Muito De nada. boa. A resiliência emocional é bem importante aí nesse momento. Nossa Senhora! Muito bom. Fê, obrigado pela tua presença, foi incrível trazer a sua experiência, seus insights, eu aprendi um monte, foi bem legal. Espero que você tenha gostado também, você que está nos assistindo aí. E a gente espera te ver de novo, vamos ver se a gente traz você mais uma vez aqui com novos conteúdos. Né? Tem muita coisa para a gente conversar, né? Eu adorei, eu agradeço a todos, a você, Gustavo, Patrícia, a todo o time, foi uma honra. E o que vocês quiserem, bom, nosso site é www.reis.com.br, meu nome é Fernanda Siqueira, estou no LinkedIn, estou nas redes sociais, me procurem, qualquer coisa que precisarem vai ser um prazer. Bom, se você gostou dessa conversa e quer nos acompanhar, se inscreva no nosso canal para você aproveitar e assistir os próximos episódios. O RH Pod é uma iniciativa da EditaCast, uma produtora especializada em audiovisual corporativo. Até a próxima.